Tá com a gente agora no Tá Na Área, Isabelle, Serginho, Fernando Praz. E aí, Isabelle, tudo bem, minha amiga? Boa noite pra você. Agora conversando assim, né? Que a gente só passa a bola, pegou de volta um pouquinho do que foi esse 2-0 Juventude no Alfredo Jacoli, minha amiga. Melhor, né, Camila? Boa noite pra você, Bené, Beli, Pedro, pra quem tá na área com a gente nesta quarta-feira. Estamos destacando aí os camisas 10, né, Arrascaeta e Alan Patrick. O camisa 10 que brilhou no Alfredo Jacoli foi Nenê, tá? O Nenê, o Juventude brinca, é verdade. O Nenê bateu a marca do Nenê, que tinha batido a marca do Nenê, e ele segue sendo o jogador mais experiente a marcar em Campeonato Brasileiro. Já abriu o placar pra equipe do Juventude e o Talhari completou 2-0 pro Juventude sobre o Vasco. O Juventude diminui pra 1 ponto, diferença pro Vasco, que é o primeiro time fora do Z4. Um jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, pago nesta quarta-feira. Fernando Praz, Sérgio Xavier Filho foram os meus companheiros nesta noite pra transmissão no Premier. Praz, que vitória, né? Que vitória do Juventude. O gol logo no comecinho, porque o pênalti com a bola tocando no braço do Piton foi aos 24 segundos e o Nenê converteu. Isso, claro, condiciona muito o confronto, mas deu Juventude 2-0. Isa, boa noite os colegas que estão no estúdio. Eu vou começar pela entrevista do Tietchan no final do jogo, né? O Tietchan fala, a gente sabia que vocês iam falar do jogo do Santos, mas já ficou pra trás. Ficou pra trás mesmo, porque assim, era esperado que o Vasco... Óbvio, aquele 6-0 ele é fora do padrão, ele é fora do script, né? Não dá pra levar aquilo como parâmetro. Mas algumas coisas a gente pensava que poderia ver no Vasco pra acabar um pouco com essa irregularidade. E o Vasco não teve intensidade, não teve agressividade, o Vasco não conseguiu competir. Me parece que o Vasco tava sem energia, né? O Juventude sai ganhando, o gol do Nenê logo no 24 segundos, pênalti, faz 2-0, e no segundo tempo, e o primeiro tempo acaba com 70% de posse de bola do Vasco. No segundo tempo a gente esperava o Vasco em cima, tentando, tá aí o segundo gol, tentando empatar o jogo, e quem cria as melhores chances, quem é o Juventude, né? Numa grande defesa do Léo Jardim e numa bola que tinha salvo. Então o Vasco foi muito aquém, muito abaixo, e o mais preocupante e decepcionante foi o nível de competitividade, que foi muito abaixo. Serginho, um jogo que teve mudanças já na escalação, né? O Nenê como titular depois de pouco mais de 2 meses, voltando a ser titular. E no time do Vasco, como a gente já esperava, a possibilidade, né, de Verratti titular, David no banco. Bom, primeiro boa noite aos companheiros do estúdio. E essa primeira modificação do Juventude, de colocar o Nenê, é um pouco reflexo da confiança que o Carpini tem no seu grupo nessas últimas 3 rodadas, né? 3 rodadas, 7 pontos, vitória diante do Corinthians, empate, com 1 a menos com o Vitória, depois está perdendo por 2-0, então um jogo gigante. E agora o Juventude faz o maior desses jogos grandes que foi hoje, né? Porque o Juventude simplesmente não deixa o Vasco jogar. E aí eu acho que vai aparecer na discussão de padaria aí no Rio, nos botecos, poxa vida, olha só, né? O Diniz tinha que ter entrado com o David, né? E o Verratti tinha que ter ficado no banco porque aquilo funcionou. A questão é a seguinte, os outros jogadores, independentemente de David e Verratti, os outros jogadores, esses jogadores, eles mostraram um comportamento completamente diferente do domingo. Então hoje, se a gente ficar muito nessa ideia de que o Vasco não rendeu por conta de uma troca tática, eu acho que a gente vai errar na abordagem. Hoje o que aconteceu, muito superficial, muito simples, né? Então tá, então coloca o David, inclusive o David entra depois. E foi talvez o pior momento do Vasco ali, não por causa do David, mas porque o pacote de substituições do Juventude também foi bom. O Juventude melhorou ali no final. Então a gente viu hoje, não foi um massacre do Vasco diante do Santos, mas foi uma vitória, mas com muita facilidade. E isso impressionou. A falta de reação de um Vasco da Gama que precisa ter um mínimo de regularidade para conseguir se afastar mais rápido dessa zona tão incômoda que é o perigo de rebaixamento. Do lado do Juventude, meus amigos, chama atenção essa passagem do Thiago Carpini, né, que estava no Brasileirão no comando do Vitória. Carpini estreou com vitória sobre o Corinthians no Jacone, depois teve empate com o Vitória no Barradão, em que tinha um jogador a menos a equipe do Juventude, estava tomando 2-0 do Vitória e buscou o empate, uma assistência e um gol do Nenê. Agora a vitória dessa equipe do Juventude, portanto, em 9 pontos disputados do Juventude do Carpini, 7 conquistados. E do outro lado, me chamou muita atenção como terminou a linha defensiva do Vasco. Os 3 zagueiros do Vasco no fim do jogo foram Vitor Luiz, Hugo Moura e Tietchan. Nenhum zagueiro de ofício, que chama atenção para essa necessidade urgente de reforçar essa zaga ao Vasco para a sequência do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer. Situação complicada do time, que ainda tem essa questão aí de contratações da janela. Isabelle lembrou bem, o Vasco está tentando o zagueiro Cuesta, mas está tendo dificuldade com a Corinthians para ataque de Moscou. Falando em Robert Renan também, né? Falando agora já em outras opções do mercado brasileiro. Obrigada, Isabelle e Serginho Praz, pela participação com a gente, mas já precisa falar em mercado brasileiro, porque não tem opções, de fato. Termina com 3 volantes nas 2 posições de zaga. Começou já com um volante e o Lucas Freitas apenas de zagueiro. Esse é um pouco Fernando Diniz, né? É uma das características do técnico. Mas tem o Maurício Lemos, né? É a opção dele, técnica, de entender que o Maurício Lemos não serve para esse elenco. Assim, o Fernando Diniz, quando ele se vê em situações onde ele precisa reverter algum resultado, ele tende a colocar jogadores ali de meio de campo na zaga para auxiliar na construção, né, do começo, né, da saída de bola até lá na frente. André Martinelli. Isso, exatamente. O Fluminense campeão da Libertadores de 2023 viu muito isso acontecer. Então, é uma característica do técnico. Ele tem isso como característica. Agora, a partir do momento que ele realmente precisa colocar esses atletas, porque são eles que vão auxiliar na saída de bola, ele não tem o que ele precisa, que é um zagueiro construtor. É muito da característica também do Fernando Diniz, né? Um jogador que saiba carregar essa bola, que saiba arrastar essa bola pra frente. Ele não tem no Vasco esse nome. E aí entra na situação do Vasco não ter um cofre extremamente confortável. É um time que vive um momento financeiramente ruim e não tem tanto poder de barganha pra ir atrás desse atleta. Então, o Diniz também dentro da sua característica, nas soluções ali caseiras. Ele olha para o que ele tem, ele vê o que muitas vezes ele pode improvisar, acaba optando por isso, mas é óbvio que seria muito mais interessante pro Vasco e pro próprio Fernando Diniz ter esse zagueiro de ofício com boa saída de bola. O Robert Renan seria um bom nome. Na minha opinião, seria uma boa contratação pro Vasco. Um jogador que acabou que no Internacional ficou muito marcado por alguns erros individuais, cobrança de pênalti e tudo mais. Mas assim, um jogador formado na base do Corinthians, passagem por seleção brasileira de base quase que em todas as categorias. Jogador que era visto inclusive com potencial de seleção brasileira principal. Acabou atuando na última temporada na Arábia Saudita, pertence ao Zenit. 21 anos, muito jovem ainda. É o tipo de jogador que inclusive o Fernando Diniz gosta, de qualidade no passe, novo, de
velocidade, que vai à frente, tem o passe vertical, que seria uma contratação interessante do Vasco se conseguisse. Que já negociou o João Vitor e agora negocia o Luiz Gustavo com o Bahia. A questão é ter paciência também. Acho que é até difícil exigir isso, mas é um jogador jovem, claro que já com uma rodagem, mas ele vai ter um tempo de adaptação, enfim, ao time, tem tudo O isso Luiz também. Gustavo, que o Vasco acabou de negociar com o Bahia, era um zagueiro que na base do Vasco era visto com muita expectativa e acaba de ser negociado com o Bahia. Jogou com a pinça. Exato. E tem essa questão, né? O jogador é uma situação de altos e baixos que o Vasco vive, a gente até destacou isso depois da goleada, como o Campeonato Brasileiro é uma montanha-russa, porque, claro, o torcedor vai comemorar um resultado histórico contra o Santos, mas a gente já destacava, né? Aquilo não tira o Vasco de uma briga ingrata que, enfim, segue no Campeonato Brasileiro e ainda pensando, né, jogadores pra esse time titular do Fernando Diniz, né, velho? Ainda briga pela parte de baixo da tabela, os confrontos diretos são muito importantes nesse sentido, né? A gente tá vendo aí a tabela aqui atrás da gente e, assim, o Vasco tem 19 jogos, né? O Campeonato Brasileiro já tá na rodada número 20, se encaminhando pra rodada 21. de número 21. Então, assim, é duro, é uma situação ruim, o Vasco ainda tá vivo na Copa do Brasil, o que também é importante. Ano passado caiu na semifinal pro Galo, então, quando você tem um elenco mais curto, você tem que dividir esse elenco em duas frentes, é natural que essa oscilação aconteça. O que o Vasco tá vivendo hoje precisa, claro, até mesmo utilizar de São Januário como um aliado no próximo jogo contra o Corinthians, nesse confronto direto, porque estão ali muito próximos, né? É um jogo em São Januário, então precisa utilizar da sua casa aí como algo positivo, tirar algo positivo disso. Mas assim, o Campeonato Brasileiro, ele é uma montanha-russa de emoções. O Santos venceu o Flamengo por 1-0, perdeu pro Vasco de 6-0, e aí o Vasco perdeu pro Juventude agora por 2-0 no Jacone. Enfim, esse tipo de coisa acontece no Acho que Brasileirão. entre os três ali a gente já tem, o Santos venceu o Juventude, que venceu o Vasco, que venceu o Santos. É isso. E a gente tem uma sequência, a Belly falou de elenco, uma sequência de calendário agora pro Vasco de jogos decisivos, confronto direto com o Corinthians em casa, de novo em casa no meio de semana que vem, o primeiro jogo contra o Botafogo, da Copa do Brasil, e na semana seguinte o confronto de volta também no Rio de Janeiro. Então, você falou muito sobre essa questão do resgate, do orgulho do torcedor vascaíno depois da vitória histórica por 6-0 contra o Santos, e esse confronto contra o Botafogo, acho que vai nessa mesma toada. O Vasco consegue eliminar um rival do Estado, que acabou de ser campeão brasileiro da Copa do Brasil e da Libertadores, sem dúvidas é mais um passo nessa questão desse resgate que, animicamente, pode ser uma outra virada de chave pensando no restante da temporada. Então, é isso, assim, acho que o campeonato do Vasco, nesse momento, tá tudo dentro do que era programado pro Vasco na temporada. Acho que a temporada do Vasco desse ano, ela se assemelha muito com a temporada do ano passado. É uma temporada pro Vasco tentar chegar o mais longe possível na Copa do Brasil e conseguir chegar na reta final do Campeonato Brasileiro sem passar grandes sustos, como foi no ano passado, que acho que o Vasco se livrou do rebaixamento faltando 3 rodadas para acabar a competição. E eu acho que é mais uma temporada que vai muito nessa toada. O que deixa o torcedor chateado é que o torcedor vê por mais uma temporada o Vasco brigando para não cair no rebaixamento, mas isso não significa necessariamente uma reestruturação dentro do clube. E é isso que deixa o torcedor numa agonia de não ter uma perspectiva, de que na próxima temporada o Vasco possa estar brigando por algo maior. É isso, o Vasco então nessa 16ª colocação, a primeira acima da zona. Cara, a verdade é que o Vasco é um time omisso, né? Um time muito omisso. Você pega o jogo de ontem contra o Juventude e você coloca como uma base um jogo contra o Santos, é lógico que é um jogo diferente, é outro ambiente. Porém, era um Vasco que se comportou como Vasco, né? E a gente tem um treinador que comete várias loucuras, né? Porque ontem, se você for ver, tinha uma linha de 3 zagueiros que nenhum são zagueiros, né? Que era o Vitor Luiz, o Hugo Moura, né? E tinha outro que eu não vou me recordar. Mas eram 3 ali, uma linha de zagueiro de 3, os 3 não eram zagueiros. Né? Então, assim, essas atitudes que o Fernando Diniz tem tomado tem prejudicado também o Vasco, principalmente na performance do Vasco, né? Então, a gente vir de um 6-0 do Santos e acabar perdendo para o Juventude agora por 2-0 é um balde de água fria, né? Na torcida, no próprio elenco, né? Então, tomara aí que o Vasco consiga se recompor, né? Agora, domingo, em São Januário, tem aí o Corinthians, que também é uma parada dura, né? Então tem que estar aí com todo o vapor para poder vencer esse jogo, que é um jogo também de 6 pontos, né? O Vasco deveria ter ganhado esse jogo do Juventude para poder aí alavancar sua pontuação aí na tabela, né? E acabou deixando passar. Espero que contra o Corinthians, aí esse time consiga representar. O Corinthians que vai com bastante desfalques também, né? Então aproveitar essa oportunidade para poder sair de perto aí do Z4 e poder trazer dias de glória de novo para o Vasco da Gama. É isso.